Eu quero falar da questão do foro privilegiado. Agora há pouco nós contamos para vocês uma movimentação que está acontecendo da situação à oposição para se tirar o foro privilegiado dos parlamentares e impedir que novos processos sejam julgados no Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, a Procuradoria-Geral da República entrou com um recurso pedindo para que essas decisões relacionadas ao foro privilegiado, principalmente aquela que ampliou o foro, que elas sejam reavaliadas. Vamos então conversar com a Janaína Camelo, que vai explicar esse movimento da Procuradoria para a gente agora. Fala aí, Jana. Então, Evandro, o que a Procuradoria-Geral da República apresentou no STF foi um recurso para evitar que haja um excesso de ações penais chegando aos tribunais superiores, né, com essa mudança aí no foro privilegiado. Então, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o que ele diz ali, que no caso de ações penais que já estão em fase de alegações finais, ali já no final do processo, essas permanecem nas instâncias inferiores, não precisam ir para o STF ou para o caso do STJ, em caso ali de governadores, né, e outras autoridades que têm foro privilegiado no STJ. Só para entender o que o Procurador-Geral da República diz. Ele fala que essas regras não podem começar a valer automaticamente, justamente para não haver aí esse excesso de ações penais ali no STF. E ele diz o seguinte, ele fala em retrocesso para não se haver um retrocesso investigativo, é a justificativa dele. Ele diz que a implementação automática e restrita dessa nova orientação sobre o foro privilegiado tem reproduzido efeitos deletérios que se buscava evitar, né, com a superação do entendimento anterior, ocasionando riscos concretos de retrocesso investigativo, morosidade, em última análise até de inefetividade jurisdicional. Só lembrando que em março desse ano o STF concluiu aquele julgamento onde ele acabou mudando o entendimento sobre o foro privilegiado, né, entendendo que a partir de agora, então, permanece ali no STF o foro privilegiado daquelas autoridades que tenham cometido ali crime no exercício da função, no mandato, mesmo as autoridades que já tenham saído do cargo, né? E essa regra serve para o caso de cassação, de renúncia e de não reeleição. Então, o que a PGR está fazendo é tentar garantir ali no STF que não haja, então, esse caos ali, né, jurisdicional na Suprema Corte, com várias ações penais chegando por lá, saindo de instâncias inferiores. Então é mais uma precaução ali que a PGR está pedindo que o STF tome, que não haja ali uma decisão automática, né? Agora esperar ali a Suprema Corte, então, se manifestar, decidir sobre essa manifestação, sobre esse recurso ali da Procuradoria-Geral da República. Evandro. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. Ô, Fábio Piperno, como é que você avalia essa tentativa da Procuradoria-Geral da República? Isso nos traz o sinal de que alguma coisa não está bem organizada quando o assunto são os julgamentos daqueles que têm foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal? Você acha que há um desequilíbrio nesse tema? Esse assunto, ele sempre... veja, esse também é resultado de regras que mudam a toda hora, né? Então, claro que isso... cada um tem um entendimento a cada momento diferente. Então, por exemplo, em 2012, se eu não estou enganado, 2013, para ser bem exato, o então deputado federal Eduardo Azeredo, lá do PSDB de Minas Gerais, ex-governador mineiro, na véspera de ser julgado pelo STF nos processos relativos ao chamado mensalão tucano lá de Minas, o que ele fez? Renunciou ao mandato. Renunciou ao mandato, o processo desceu para a primeira instância e começou tudo de novo. Então era possível fazer isso. Então hoje, por exemplo, se um deputado, um senador, um governador, o presidente da República comete um crime durante o exercício do seu mandato, a lei diz que mesmo depois de concluído o mandato, isso é um entendimento aí, a partir da última mudança da lei agora, inclusive há poucos meses, né? Então, o processo continua no STF. Agora mesmo a PGR mandou para o STF, isso foi pouco falado, virou nota de rodapé e tal, mas é um negócio muito grave. Um processo que tem como principal alvo o ministro Rui Costa, por conta da história dos respiradores lá na Bahia. Ora, como governador, ele seria julgado pelo STJ. Aí ele deixou de ser governador. Então, para onde ia esse projeto? Esse processo? A PGR resolveu aceitar a denúncia e consultou o STF
para saber para onde vai. Se volta para o STJ, se vai lá para baixo ou se fica no STF. Por quê? Porque esses entendimentos eles não são muito claros. Então eu acho que é preciso, sim, uma regra que delimite com mais clareza isso. Agora, 5h49, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo aqui no nosso 3 em 1, nas outras plataformas seguimos. Ô Zé Maria Trindade, mas você acha que dá para confiar em qualquer regra que seja implantada aqui no país e que ninguém mais mexa nela, baseado no que a gente tem pela história? O nome disso é jurisprudência, né? Ou hermenêutica jurídica. Isso é o Hermes, o deus Hermes, aquele que tinha uma asinha no pé, que ele tinha a função de dizer o que os deuses queriam que a gente pensasse, né? Então, é essa a lógica. Veja bem, houve mudanças com relação ao foro privilegiado no Supremo. Eu me lembro de pelo menos 3. Vai ser assim, vai ser assado. Eu me lembro que no mensalão lá o Joaquim Barbosa quase deixou para a primeira instância o julgamento lá do pessoal do mensalão. E, enfim, houve várias mudanças. Inclusive essas que o Piperno falou, de Eduardo Azeredo, ex-governador de Minas Gerais. Me lembro do pai do Cássio Cunha Lima, que era senador também, e deu um tiro na boca do ex-governador Tarcísio, porque estava falando mal do filho dele, foi lá e deu um tiro na boca dele. E quando estava para ser julgado, aí ele renunciou, desceu lá para a primeira instância e ele não foi julgado. Então houve várias mudanças. E o curioso é que a lei não mudou, a Constituição não mudou. Quem mudou foi o Supremo, né? Exatamente, Zé Maria Trindade, que foi, Musa? Eu achei interessante isso, a lei não mudou, mas as aplicações são diferentes ao longo do tempo, né? Essa falta de previsibilidade gera uma tremenda insegurança. Fala, Gani. Não, olha só, aliás, a última mudança ocorreu em março deste ano, se eu não me engano. Foi há poucos meses. Exatamente. Você antes, se você tivesse cometido um crime relacionado à sua função, e você perdesse essa função, então, por exemplo, né, vou pegar o caso do Michel Temer, presidente, quando o caso passou quando ele perdeu o cargo, passou para a Justiça Comum. Agora, houve novamente uma mudança de entendimento pelo Supremo em março desse ano, certo, Piperno? Qual que foi essa mudança? Que mesmo que você tenha perdido o cargo, mas o crime foi cometido enquanto você era presidente, senador, deputado ou ministro, mesmo perdendo o cargo, continua o caso no Supremo. Olha que loucura que isso está. Então, isso, evidentemente, que a gente tem que definir uma regra e seguir com ela até o final. Qual é a regra que eu defendo, Evandro? Justiça comum. E também defendo a volta da possibilidade de prisão após a segunda instância.